Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou confeccionar com vocês esse lindo suplá de crochê. Eu confeccionei o meu com barbante fio 6 e usei uma agulha de 3,5 milímetros. Ele ficou medindo 40 de diâmetro e ficou pesando 160 gramas. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, medida, peso e as cores que eu utilizei para confeccionar o suplá. E eu espero que vocês gostem bastante dessa videoaula. E antes de iniciar a videoaula, eu gostaria de pedir você que ainda não é inscrito aqui no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações do YouTube assim que eu postar um vídeo novo. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Agora vamos iniciar? Para iniciar o suplá, eu vou começar com o anel mágico, mas quem preferir pode trabalhar com correntinhas. Faz 5 ou 6 correntinhas e fecha na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. O meu, eu vou fazer o anel mágico. Feito aqui o anel mágico, aqui eu tenho uma correntinha. Eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Contando aqui com a primeira, tenho 4 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, uma correntinha de separação. Eu dou uma laçada na agulha, eu venho aqui dentro do anel e aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, dou uma laçada e aqui dentro do anel eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laço e dentro do anel um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui dentro do anel um total de 12 pontos altos separado por uma correntinha. Vou adiantar aqui os meus e eu volto com vocês para a gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei os 12 pontos altos dentro do anel mágico separado por uma correntinha. Esse fio aqui, eu vou puxar para fechar aqui bem o anel. Fechei o anel, vou vir aqui nas correntinhas do início, vou contar, olha, de baixo para cima. Uma, duas, e aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a primeira carreira com 12 pontos altos separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, olha, nesse espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo espacinho eu vou colocar um ponto alto. Então, contando com as correntinhas, eu tenho aqui, olha, 2 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, eu vou laçar. Vou vir aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha e aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Outro grupinho de 2 pontos altos. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos. E entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, grupinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Finalizo aqui nas correntinhas do início na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a segunda carreira, tenho 12 grupinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu venho aqui nesse próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo e venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Então, já vou fazer aqui 3 correntinhas, que me dá a altura do ponto alto. Laço, e nesse mesmo espacinho, eu coloco mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço, e no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta.
grupinhos de 3 pontos altos nos espacinhos de uma correntinha e sempre separado por uma correntinha. Vou adiantar, quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui já trabalhei toda a volta, grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui nas correntinhas do início na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a terceira carreira, tenho 12 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espacinho de uma correntinha. E nessa volta agora, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, olha, eu venho aqui nesse próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixíssimo, assim, olha. Já subo 3 correntinhas, que me dá a altura do ponto alto, laço, no mesmo espacinho eu coloco um ponto alto. Contando com as correntinhas, tenho aqui 2 pontos altos. Eu faço uma correntinha, laço, e nesse mesmo espacinho eu coloco mais 2 pontos altos. Então, aqui, olha, eu tenho um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou laçar, vou pular esse grupinho e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu vou colocar o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho 2 pontos altos. Trabalhei aqui, olha, outro leque no espacinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação, laço, pulo esses 3 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu trabalho o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, fazendo os leques com uma correntinha de separação. Vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a quarta carreira, tenho 12 leques separados por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Essa próxima carreira, eu vou trabalhar em cada espacinho de uma correntinha, um grupinho de 2 pontos altos. E entre cada grupinho, uma correntinha de separação. Então, eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu já vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Já vou fazer 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, vou laçar. E nesse mesmo espacinho eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 2 pontos altos. Eu faço uma correntinha, dou uma laçada. Venho aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha. E aqui eu trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada. Agora, eu venho aqui no meio do leque, olha, no espacinho de uma correntinha. E aqui eu trabalho 2 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui no espacinho de uma correntinha entre os leques, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. No meio do leque, nesse espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui, olha, no espacinho de uma correntinha entre os leques, 2 pontos altos. E sempre separado por uma correntinha. Vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, fazendo grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui na minha terceira correntinha, que eu fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Aqui, eu finalizei a quinta carreira, e nessa quinta carreira, eu tenho 24 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, eu já vou iniciar a próxima carreira. Essa próxima carreira, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos.
E entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Então, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Já vou fazer as 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Laço e nesse mesmo espacinho vou colocar mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo esses 2 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada, pulo esses 2 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta e chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar nas correntinhas do início na minha terceira, com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 6ª carreira, tenho 24 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Essa próxima carreira, ela será exatamente igual a essa carreira aqui. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. E entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Então, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu venho aqui nesse próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, um ponto baixíssimo. Venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo espacinho vou colocar mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, dou uma laçada. Venho aqui, olha, para o próximo espacinho, eu pulo esses 3 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada, pulo esses 3 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui eu já adiantei toda a volta, grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Finalizo aqui nas correntinhas do início na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 7ª carreira. Tenho também 24 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, essas 2 carreiras aqui, olha, ficou a mesma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. E vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, nessa volta, eu vou trabalhar em um espacinho de correntinha, um leque, e no próximo espacinho de uma correntinha, um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou intercalar por toda a volta e serão sempre separados por uma correntinha. Então, aqui, olha, eu já vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura do ponto alto, laço e no mesmo espacinho eu coloco um ponto alto. Então, contando aqui com as correntinhas, eu tenho aqui 2 pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, aqui, olha, eu trabalhei um leque, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu faço uma correntinha de separação, dou uma laçada. Pulo esses 3 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha. Nesse espacinho aqui, eu vou fazer somente 3 pontos altos. Ficando assim, olha. Então, aqui eu trabalhei o leque, nesse próximo espacinho, 3 pontos altos. Faço uma correntinha.
Aqui no próximo espacinho, olha, pulo os 3 pontos e já venho aqui no espacinho. Aqui eu vou trabalhar o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, trabalhei o leque nesse espacinho. Aqui no próximo espacinho, eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, aqui, olha, eu trabalhei o grupinho de 3 pontos altos. No próximo espacinho, já vou trabalhar o leque. Trabalhei o leque aqui, no próximo espacinho eu faço grupinho de 3 pontos altos. Então, olha, eu vou intercalar aqui por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta, vim trabalhando leques em um espacinho e no próximo grupinho de 3 pontos altos. Foi assim por toda a volta. Vou finalizar aqui nas correntinhas do início, olha, aqui eu trabalhei um grupinho de 3 pontos altos, foi o último grupinho, e aqui no início eu tenho um leque, deu certinho a volta. Então, vou finalizar aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 8ª carreira, e nessa volta eu tenho 12 leques separado por uma correntinha e 12 grupinhos de 3 pontos altos também separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, em cada espacinho que eu tenho aqui, olha, no meio do leque, eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos. E nesses espacinhos aqui, olha, entre os leques, eu vou trabalhar grupinho de 3 pontos altos. Serão sempre separados por uma correntinha. Então, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo e vou vir aqui no meio do leque, no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu já faço 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto, laço e nesse mesmo espacinho eu coloco um ponto alto. Então, aqui, olha, contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 2 pontos altos. Faço uma correntinha, lembrando que aqui eu tô no meio do leque. Laço e nesse espacinho aqui, olha, eu vou colocar 3 pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha nesse próximo espacinho aqui, olha, eu pulo esse grupinho e venho aqui nesse espacinho. Aqui eu também vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui, olha, eu tenho um leque. Então, aqui no meio do leque, eu coloco somente 2 pontos altos. 1 e 2. Então, olha, vai ficar assim. No meio de cada leque, nesse espacinho de uma correntinha, eu vou fazer grupinhos de 2 pontos altos. E nos próximos espacinhos, serão grupinhos de 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, laço, venho aqui nesse próximo espacinho de uma correntinha, aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, laço, pulo esses 3 pontos, venho aqui no espacinho de uma correntinha, e aqui eu coloco 3 pontos altos. Uma correntinha. Aí, aqui eu tenho o leque, olha, no meio do leque eu faço um grupinho de 2 pontos altos. Então, vai ser essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta. Eu vou finalizar nas correntinhas do início na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 9ª carreira e nessa 9ª carreira eu fiquei com 12 grupinhos de 2 pontos altos, foram os que eu trabalhei no meio do leque, e 24 grupinhos de 3 pontos altos, que foram trabalhados entre os leques. Agora, eu já vou iniciar a próxima carreira. Então, aqui, olha, nessa volta, contando todos os grupinhos, tanto o de 3 como o de 2, tem um total de 36 grupinhos, tá? Vamos iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base, com um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo.
Nessa volta, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, sempre separado por uma correntinha. Então, já faço aqui 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto, laço e no mesmo espacinho eu coloco mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui, olha, no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Outro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada. Venho aqui no próximo espacinho de uma correntinha, e aqui eu trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha. Vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, entre um grupinho e outro, uma correntinha de separação. Eu vou trabalhar toda essa volta. Quando chegar aqui ao final, vou finalizar na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou caminhar com pontos baixíssimos até o espacinho de uma correntinha. Aí, vou iniciar a próxima carreira. A próxima carreira, ela será exatamente igual essa carreira aqui. Em cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Então, será essa carreira, a 10ª e a 11ª carreira. Então, vou adiantar essas duas carreiras e ao final da minha 11ª carreira, eu volto com vocês para a gente continuar. Então, aqui, olha, já adiantei as duas carreiras, que foram somente repetições, a 10ª, que eu iniciei com vocês, e aqui foi a 11ª carreira. Eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. E em cada uma dessas duas carreiras aqui, olha, tanto na 10ª como na 11ª carreira, eu tenho um total de 36 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Ah, lembrando, gente, que a minha base aqui, olha, antes do bico de acabamento, ficou medindo 29 centímetros e meio, tá? Então, olha, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, no próximo ponto de base um ponto baixíssimo, e vou vir aqui no espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, em cada espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar um Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. Então, aqui eu já vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, 4 correntinhas de separação. Dou uma laçada na agulha, volto aqui nesse mesmo espacinho e aqui eu faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho o meu primeiro Vzinho. Vou laçar, vou pular esses 3 pontos e já venho aqui no próximo espacinho e coloco um Vzinho. Um ponto alto, 4 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto alto. Tenho aqui outro Vzinho. Laço, pulo os 3 pontos e venho aqui no espacinho de uma correntinha e trabalho aqui um Vzinho, um ponto alto, 4 correntinhas e no mesmo espacinho um ponto alto. Então, olha, em cada espacinho de uma correntinha, vou trabalhar esses Vzinhos, vai ser assim por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta fazendo os Vzinhos. Eu vou finalizar aqui, olha, nesse primeiro Vzinho, onde eu fiz as correntinhas do início. Eu vou contar de baixo para cima. 1, 2, e aqui, olha, na terceira correntinha, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 12ª carreira, tem um total de 36 Vzinhos. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu já vou caminhar aqui, olha, no meio do Vzinho, com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntinhas que me dá a altura do ponto alto. Vou laçar e nesse mesmo espacinho, aqui no meio do Vzinho, vou colocar mais 8 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Contando aqui com as correntinhas do início, eu vou ficar com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos no meio do Vzinho. Venho aqui nesse próximo Vzinho e faço aqui um ponto baixo. Daqui, olha, eu já laço, venho aqui, olha, para o próximo Vzinho, no meio do Vzinho, e aqui eu coloco 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos no meio do Vzinho. Aqui no próximo Vzinho, um ponto baixo. Daqui eu já laço, venho aqui pro próximo Vzinho e aqui eu trabalho os 9 pontos altos. Então, olha, vai ser essa repetição por toda a volta. Em um Vzinho, eu vou colocar 9 pontos altos, no próximo Vzinho, um ponto baixo. No próximo Vzinho, 9 pontos altos, no próximo Vzinho, um ponto baixo. Quando chegar aqui, olha, para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei o ponto baixo, eu vou finalizar aqui nas correntinhas do início, na minha terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a 13ª carreira. E nessa volta eu tenho 16 grupinhos de 9 pontos altos e entre esses grupinhos, um ponto baixo. Agora, já vou iniciar a próxima carreira. Eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui, olha, nesse próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Então, vou iniciar aqui, olha, no meu segundo ponto alto desse grupinho. Vou fazer aqui 4 correntinhas. 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, uma correntinha de separação. Dou uma laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha, dou uma laçada no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, dou uma laçada no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto. Então, olha, vai ficar assim. Eu não vou trabalhar aqui nem no primeiro ponto e nem no último ponto. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separado por uma correntinha. Aqui, olha, sem fazer correntinha de separação, eu já dou uma laçada na agulha, eu vou pular esse primeiro ponto e vou vir aqui no segundo ponto. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vem aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, serão aqui 7 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos separados por uma correntinha. Não trabalhei no primeiro e nem vou trabalhar no último. Daqui eu já laço, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, olha, será essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu já trabalhei toda a volta, voltei aqui para finalizar com vocês. Aqui eu trabalhei os 7 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui nessas correntinhas do início. Eu vou contar, olha, de baixo para cima. 1, 2, e aqui na terceira correntinha, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio, porque a próxima carreira eu quero trabalhar com o fio dourado. Mas se você quiser, pode trabalhar com o fio da mesma cor. Então, olha, eu vou cortar aqui o meu fio e já volto com vocês para a gente continuar. Então, olha, já cortei o meu fio, fiz o arremate e essa carreira aqui foi a 14ª carreira. Já peguei aqui o fio dourado, fiz a laçadinha inicial,
vou iniciar nesse primeiro ponto alto desse grupinho de 7. Então, vem aqui, olha, no primeiro ponto alto, e aqui eu faço um ponto baixo, assim, olha. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo, 3 correntinhas para formar um picô. Meu picô, eu pego somente essa alcinha aqui, olha, do ponto baixo. Mas se você quiser, pode pegar as 2 alcinhas também. Então, eu venho aqui, olha, e passo nessa alcinha e faço um ponto baixo, formando aqui um picô. Venho no próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui nessa alcinha do ponto baixo, um ponto baixo, formei um picô. No próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui, olha, nessa alcinha do ponto baixo e faço um ponto baixo, formando um picô. No próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui nessa alcinha do ponto baixo e faço um ponto baixo, formando um picô. No próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui, olha, nessa alcinha, um ponto baixo, formei um picô. E aqui no último ponto, eu faço somente um ponto baixo. Então, vai ficar assim, olha, um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto e um ponto baixo no último ponto. E aqui, olha, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 picôs. Aqui, olha, eu já venho para esse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui no segundo ponto e começo a trabalhar os picôs. Serão 5 picôs. Então, faço ponto baixo, 3 correntinhas, passo aqui na alcinha, ponto baixo, formei um picô. Já venho aqui para o próximo ponto e trabalho o picô. Então, vou adiantar aqui os meus pontos picôs e eu já volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei, trabalhei aqui o ponto baixo, depois trabalhei 5 picôs e aqui no último um ponto baixo, ficando assim. Então, vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar aqui para finalizar, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, já adiantei toda a volta fazendo os picôs e eu vou finalizar aqui com vocês. Trabalhei aqui o último ponto baixo, olha, nesse ponto alto. Eu vou finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Eu venho aqui e aqui, olha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui pode cortar o fio e fazer o arremate. Se você tiver dúvida de como fazer o arremate com o fio encanto, aqui no canal tem uma videoaula que eu explico como eu faço o arremate com o fio encanto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, vou cortar aqui o meu fio e eu já volto com vocês para a gente fazer aquele detalhe aqui, olha, de correntinhas por toda essa volta dessa carreira aqui, olha. Então, vou cortar o fio e já volto com vocês. Então, aqui, olha, já peguei o fio dourado, eu vou trabalhar nessa carreira aqui, que é a 13ª carreira, tá? Eu vou fazer bem rápido esse tutorial aqui, porque já tem uma videoaula aqui no canal que eu explico como fazer esse detalhe e como fazer o arremate também, tá? Então, se ficar dúvida, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, aí é só dar uma conferida lá. Eu gosto de iniciar sem fazer laçadinha inicial aqui no início, olha, eu deixo esse fio solto, não faço nenhuma laçadinha nele. Eu vou vir aqui, olha, em qualquer um desses pontos, eu vou iniciar aqui no meu primeiro ponto. Vou buscar aqui esse fio aqui, olha, eu vou segurar ele aqui, para ele não ir soltando agora no início. Olha, tô com a laçadinha aqui na agulha, venho aqui no próximo ponto, busco aqui o fio e passo aqui nessa alcinha, olha. Esse primeiro ponto fica bem frouxinho mesmo, mas quando a gente finalizar a carreira, vai ficar certinho, tá? Venho no próximo ponto, busco o fio e passo aqui, olha. Eu vou fazendo esses pontos baixíssimos que forma esse detalhe de correntinha. Então, em cada ponto aqui, olha, eu vou fazendo. Deixa bem soltinho o ponto, não precisa de apertar. Se você tiver o ponto um pouquinho apertado, use uma agulha maior, essa daqui, olha, de 3,5 milímetros. Use uma agulha de 4 milímetros, aqui já pode soltar esse fio. Olha, aqui tem o ponto baixo, faz também em cima do ponto baixo. E segue aqui fazendo, olha, em cada um desses pontos.
Olha, vai ficando esse detalhe aqui. Então, eu vou seguir fazendo por toda a volta, chegando aqui ao final, eu volto com vocês. Então, aqui, olha, eu vim trabalhando toda a volta, cheguei aqui ao final, aqui eu já cortei o meu fio, olha. Antes de finalizar aqui, eu vou pegar essa laçadinha, olha, vou trazer esse fio todo pra cá. Aí, eu pego uma agulha de tapeçaria, passo aqui o fio, olha. Venho aqui nesse primeiro ponto, essas alcinhas aqui estão bem frouxas, é assim mesmo. Olha, passo aqui a agulha. Aqui, olha, tem esse último ponto que eu trabalhei, da onde tá indo esse fio aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui e vou levar esse fio aqui para trás. Olha, aqui tá os dois fios, tá vendo? Eu vou puxar aqui esses dois fios. Puxei, dou somente um nozinho aqui, olha. E olha como fica perfeito aqui. Aqui eu dei esse nozinho, eu não dou dois nozinhos para não ficar grosseiro a peça aqui, né? Eu vou passando cola aqui, olha, e vou fixando esse fio. Aí depois que essa cola secar, eu corto o excesso de fio. Venho aqui para esse lado e faço a mesma coisa. Mas como eu falei para vocês, o vídeo que eu explico, né? Fazer esse detalhe, fazer o arremate, tá aqui na descrição do vídeo, é só dar uma conferida, tá? Se ficar qualquer dúvida. Então, aqui, olha, eu vou cortar o fio, fazer o meu arremate e eu já volto com o suplá finalizado. Então, aqui, olha, já cortei o fio, fiz o arremate e olha que lindo que ficou o suplá. Espero que vocês tenham gostado e compreendido esse passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe. Até a próxima videoaula.